Vamos lá, pessoal, questão 3. Durante a etapa de análise de requisitos de um robô de futebol, um projetista teve a ideia de colocar um solenoide com um pistão no centro, a fim de que a força eletromagnética induzida fosse capaz de chutar a bola para o gol. Aqui a gente tem a vista lateral do robô, com a solenoidezinha, né, a bola, e aqui a vista frontal do solenoide com o pistão no centro. Então isso aqui amarelo é o pistão. Utilizando a imagem 2 como referencial e sabendo que o campo magnético induzido pela corrente deve ir de encontro com a bola, que nesse referencial é o leitor, podemos afirmar que... Aqui a gente tem que decidir, então... decidir, na verdade, não é a melhor palavra, mas a gente tem, então, que definir, ou descobrir, melhor dizendo, qual é o sentido da corrente, se é horário ou anti-horário, e se o campo está saindo, digamos assim, ou entrando no papel. Então vamos lá, pessoal. Essa daqui, tendo, como eles falam, né, utilizando a imagem 2 como referencial, então aqui a gente tem um pistão, e ela diz que o pistão ele tem que se mover, quando ele fala o campo magnético induzido pela corrente deve ir de encontro com a bola, então é a mesma coisa, né? O pistão, o campo magnético ele tem que ir de encontro com a bola, que nesse caso é o referencial, no caso seria a gente. Então se a gente está olhando aqui para o papel, onde a gente tem essa representação do pistão, se o campo magnético ele tem que ir de encontro com a bola, é como se ele estivesse se movendo assim, nessa direção, saindo do papel. Ou seja, eles têm que vir de encontro. Se ele tivesse que sair, por exemplo, da gente e ir de encontro ao pistão, a bobina e tudo mais, aí é como se seria uma força que está aqui e ela está entrando no papel, digamos assim. Como ele tem que sair daqui e vir para a gente está, digamos assim, de frente para ele, né, como se a gente estivesse de frente para o pistão, então esse campo magnético, que ele está aqui, ele vai e vem de encontro com a gente, ele meio que sai do papel, como se ele estivesse saindo do papel. Nesse caso, então, a gente já consegue eliminar essas alternativas aqui, que falam que o campo está entrando no papel. Que no caso seria um B, D, e E, que diz que não é possível definir, mesmo porque uma das parcelas a gente já definiu. E agora a gente falta descobrir se a corrente percorre a respira no sentido horário ou anti-horário. E para isso a gente utiliza a regra da mão direita, que com base na orientação do campo, a gente descobre o sentido da corrente. Se a regra da mão direita, a gente aponta aqui o nosso polegar para a direção de onde o campo está indo, e justamente a posição que ficar a nossa mão, a posição aqui que estão os nossos dedos, vai indicar para o sentido de rotação da corrente. Ou seja, como a gente falou, o campo está saindo do papel. Então o meu dedão aqui mostra que o campo está vindo do papel e saindo aqui até a gente. E aí nesse caso, vejam que os meus dedos eles ficam aqui orientados nessa posição, que é como se eles estivessem fazendo esse movimento aqui, ou seja, girando no sentido anti-horário. Então pela regra da mão direita, como a gente sabe que o campo ele sai do papel, ele faz esse movimento, a corrente ela gira no sentido anti-horário. Com base nisso, a gente então define que a resposta correta é a letra C. A corrente percorre a respira no sentido anti-horário e o campo está saindo do papel. Então, letra C, resposta da questão 3.